Fala galera, aqui é o Felipe, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal KGC Trader. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui sobre stake, tá galera, pra vocês, foi bastante pedido aí pela galera. Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra vocês virem aqui no canal, se inscrever e ativar o sininho com as notificações para ser notificado a cada vez que um novo vídeo ele sair. Não se esqueça de conferir o nosso canal, tá? Eu sempre falo isso pra vocês porque tem bastante conteúdo no canal aqui, conteúdo de qualidade, tá? Então faz isso aí, deixa o like e vamos pro vídeo agora, galera. E vamos lá, antes de começar o vídeo falando sobre stake, eu tenho que explicar antes um conceito que ele é bastante confundido, a maioria das pessoas não sabem o que significa, que é o APR ou o APY. O que seria o APR? O APR ele seria como o rendimento do seu stake em juros simples e o APY seria em juros compostos. Como assim? Quando você vai fazer stake, quando você entra aqui, por exemplo, na PancakeSwap, você vai aparecer aqui opções de rendimento em APR e opções de rendimento em APY. Aqui na Pulse, deixa eu ver, aqui, vai aparecer também esse rendimento em APY. O que seria isso? Basicamente no APR você vai ganhar o juros simples, ou seja, você coloca aquele stake ali e você vai ter aquele rendimento. Se você tem $100 e você tem um APR de 50%, você vai ficar com $150. Isso sem fazer a reaplicação desse investimento. No APY, essa reaplicação ela é automática, ou seja, durante um ano você tem os juros compostos que vão agir sobre aquele valor, aquele montante que você investiu inicialmente. Como os juros compostos eles geram mais renda, renda em cima da renda, o APY ele vai ser mais interessante do que somente o juro simples do APR. Só que, se você fizer o APR e você fazer manualmente essa realocação, você pode ter um rendimento maior do que o APY. Então você tem que avaliar esses dois conceitos. Qual é o rendimento que o APY está me dando, qual que é o rendimento que o APR vai me dar e se eu tenho interesse em fazer esse realocamento no APR de forma manual para eu ter um maior rendimento até do que o APY. Então, tenho aqui um exemplo, né, que eu estou nesse site aqui que é uma calculadora para converter APR para o APY, que no caso seria o APR. Quanto de APR a gente teria? Por exemplo, se eu tiver 50% de APR e eu fizer essa realocação semanalmente, eu vou ter 64% de APY. Então, usando essa calculadora, você consegue comparar se você tem a mesma moeda te dando rendimento em APY e em APR, você vai olhar qual que é o rendimento do APR e se vale a pena você fazer esse reinvestimento manual a cada semana para você ter um APY maior do que aquele que seria o APY automático oferecido nessa outra opção que você teria naquele pool ou farm de liquidez ali que você está querendo investir, tá? Agora vamos lá para a parte do stake em si. Galera, tem quatro principais maneiras que eu considero como meio de fazer stake, que seria uma delas, no caso, por meio de uma corretora, que é o mais fácil destes aqui. No caso aqui eu vou utilizar o exemplo da Binance para mostrar para vocês. Ou você pode também fazer de forma direta, ou seja, se você quiser fazer stake de Ethereum, você tem como fazer stake de Ethereum de forma direta, tanto da Cardano quanto de qualquer moeda que tenha o sistema de Proof of Stake. Você tem como fazer esse stake de forma direta, interagindo com a própria moeda. Geralmente eles vão pedir para você baixar uma carteira que seja compatível com essa moeda, ou você vai ter outras opções ali também, dependendo da moeda que você queira fazer stake. Você tem a opção, como eu já mostrei aqui, da PancakeSwap, que no caso seria o stake de forma descentralizada, ou seja, a PancakeSwap ela é uma corretora descentralizada, e aqui ela tem a opção de farms e de pools. Tem uma pequena diferença entre esses dois, eu não vou explicar aqui nesse vídeo, você tem para outro vídeo, tá? Mas você pode fazer também esse stake de forma descentralizada, e o método que eu acho mais interessante dos quatro que é esse daqui, por meio da Lido Finance, tá? Eu vou explicar como é que funciona esse stake por meio da Lido Finance, mas vamos pular agora para stake na Binance. Na Binance você vai ter que a página inicial, tá? E você vai vir aqui em Earn
fazer aqui staking, tá? E aqui em staking nós vamos ter várias opções, tá? E vamos ter também, galera, outra parte importante de entender é que a gente tem o staking bloqueado, que seria no caso o stake que você faz, que você tem as suas moedas bloqueadas, ou você pode ter o stake flexível, que no caso você pode retirar suas moedas a cada momento. Por meio de corretora isso vai ser bem mais difícil, tá? A maioria das opções que você tem de stake por corretoras vai ser o stake bloqueado, ou seja, você vai deixar as suas moedas bloqueadas durante um período de tempo e vai fazer o staking com base no período de tempo que você deixou ali, e o rendimento também vai ser conforme o período de tempo que você quer deixar. Então a gente vê que aqui na Binance nós temos várias opções, tá, de moedas para fazer stake, tá? Vou mostrar aqui um exemplo clássico de moeda, por exemplo, Cardano. Eu posso fazer o stake de Cardano e nós temos aqui as durações de dias que a gente quer deixar essas moedas bloqueadas, sendo por 21 dias, 30 dias, 60 dias. Ele vai pedir para nós aqui a quantia, né, que a gente tem, que a gente quer bloquear para fazer o stake. Ele vai mostrar aqui todas as informações, inclusive de rendimentos que a gente vai ter bloqueando essas ADAs para fazer stake. No caso, a corretora, ela é um dos meios mais fáceis para vocês fazerem stake, tá? E um dos mais seguros também. Por quê? Você utilizando uma corretora como a Binance já é uma corretora muito grande e você tem um risco que seria o risco da corretora quebrar e o seu stake, no caso, correria risco também, porque você está trancando esses ativos dentro da corretora. Mas como a Binance é uma corretora muito grande, tá, galera? Então você não teria esse risco torna-se praticamente muito baixo. Então, você fazer o stake através de uma corretora é um método mais fácil e um dos mais seguros, tá, galera? E você tem outra opção, galera, também, de fazer esse stake de forma descentralizada. Ou seja, eu dei o exemplo aqui da PancakeSwap, que ela é uma exchange descentralizada, tá? E você pode fazer esse stake de forma descentralizada também, por meio de pools ou farms de liquidez. Você pode também fazer esse stake descentralizado por meio de uma carteira, tá? Que vai funcionar ali, como a gente já sabe, por meio de contratos inteligentes, tá? Note que para fazer esse stake descentralizado, às vezes vai ser mais difícil ou mais complicado de você fazer, porque você tem que pagar as taxas, ou seja, se você for fazer stake, por exemplo, em uma carteira, você não pode botar todos os seus fundos em stake, porque você tem que pagar as taxas, né? Que vai ser exigido, então você tem que ter esses fundos na sua carteira para pagar as taxas, assim também como vai ser na PancakeSwap. Ou seja, fiz o stake e quero retirar daqui uma semana, se eu não tiver fundos na minha carteira, eu não vou conseguir retirar justamente porque tem que ter esses fundos para pagar as taxas dos contratos inteligentes que rodam ali dentro da blockchain, tá? Mas também é uma opção de fazer o stake descentralizado, tá? Eu não acho tão interessante, eu acho mais interessante você fazer, por exemplo, na Binance, mesmo sendo centralizado, eu acho mais seguro do que você fazer por meio de exchange descentralizada, tá? Geralmente nas exchanges descentralizadas ou wallets, nós vamos encontrar APRs e APYs bem altos, tá, galera? E dependendo da moeda também. Por quê? No mundo de investimentos tem um grande dilema. Quanto maior o risco, maior o retorno. Ou seja, se você está fazendo stake de uma moeda que ela é menor, tem uma capitalização de mercado menor, e ela tem um risco maior de mercado, você vai ter que ter um retorno maior para você ser incentivado a fazer stake naquela moeda. Ou seja, muito cuidado para fazer stake em certas moedas, tá? Não é só porque você vê um APY, um APR muito alto que você deve fazer stake. Pesquise sobre o projeto da moeda, tá? Veja onde você está colocando seu dinheiro, conheça como é que funciona também a wallet, a corretora que você está usando, para não dar nada de errado e você perder o seu dinheiro, tá? Então é isso. E falando também agora sobre a parte mais interessante que eu acho das quatro aqui que eu falei, que é o protocolo da Lido, tá? E essa aqui, para quem não conhece, galera, é a Lido Finance, tá? Para quem não conhece, é um protocolo que, para mim, é um dos melhores jeitos de você fazer stake hoje em dia, é por meio da Lido Finance, porque no stake, geralmente você tem que deixar suas moedas bloqueadas por um certo tempo para você ter um rendimento com o stake. Na Lido, você também vai deixar as suas moedas bloqueadas.
Só que na Lido você tem um grande diferencial. Por exemplo, para fazer stake de Ethereum, se você for fazer de forma direta, o valor que você precisa de Ethereum para fazer stake ele é muito alto. Se eu não me engano, são de 32 Ethereums para você começar a fazer stake. Esse problema, inclusive tem outras moedas também que você tem que ter essa quantia muito alta. A corretora ela consegue resolver porque você consegue fazer stake de Ethereum na corretora com uma quantia baixa. E a Lido também consegue resolver esse problema. Então você não precisa ter 32 Ethereums para fazer isso de forma direta, ou pela corretora ou pela Lido Finance, você consegue fazer esse stake de Ethereum não tendo essa quantia toda. E o outro problema que ela consegue resolver é também a questão do stake bloqueado, tá? Eu falei que você vai ter que bloquear essas moedas. Sim, elas vão ficar bloqueadas por meio do protocolo da Lido Finance. Mas você vai ter um colateral. O que seria esse colateral? Quando você vai fazer stake de Ethereum, por exemplo, na Lido Finance, você vai ganhar um token chamado STET, tá? O que seria isso? É um token que ele é colateral do Ethereum. Ou seja, se eu quiser fazer o stake de 5 Ethereums aqui na Lido Finance, eu vou receber 5 STET. Esse STET ele tem o mesmo valor de mercado do Ethereum. Ou seja, eu boto meus Ethereums em stake e depois de algum tempo, do tempo que eu escolher para parar de fazer o stake, se eu quiser resgatar os meus Ethereums, eu dou esses STET que eu fiz no momento de fazer o stake de Ethereum pela Lido Finance. E se eu não quiser mais fazer o stake, é só eu vir aqui e vender esses STET. Ou seja, é um stake líquido. Você ao mesmo tempo está bloqueando os seus tokens, né, pela Lido Finance para fazer esse stake, mas ao mesmo tempo você tem os STET, que ele tem o mesmo valor de mercado do Ethereum, ou seja, você não vai estar perdendo nada. Se eu quiser parar o stake amanhã, é só eu vender minhas STET, que eu vou ter acesso ao valor que eu investi nesse protocolo de stake, tá? E nós vemos aqui que a gente tem Solana também, Polygon, Polkadot e Kusama como opções para fazer stake hoje em dia. Ou seja, é uma solução muito boa para quem quer fazer stake de Ethereum, por exemplo. A gente tem agora Ethereum mudando para Proof of Stake, né? Então vai mudar a forma de funcionamento da Ethereum. E é uma solução muito interessante, tá? Primeiro, porque você não precisa ficar com seus Ethereums bloqueados, você tem um STET como colateral que você pode vender a qualquer momento. E é uma forma de você sair do stake, né? Porque você resgata o valor que você investiu. E você tem essa questão também de você não precisar de 32 Ethereum para fazer stake de forma direta. Você pode fazer isso pela Lido Finance e mais ainda de forma descentralizada, tá? Então eu acho que a Lido Finance é um protocolo muito bom, tá? Ele é utilizado pela maior parte do mercado hoje para fazer o stake do Ethereum. A Lido Finance ela ganhou muito espaço de mercado, tá? E é uma das formas mais interessantes que eu vejo para você fazer stake, tá? Então esse aí foi o vídeo, galera. Se curtiu, deixa o like aqui embaixo para fortalecer o canal. E tamo junto, valeu, até a próxima.